Olá, boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live do Pertencer Mulher. Hoje eu vou receber aqui o Frederico, que é um terapeuta integral sistêmico, ele é constelador, ele é hipnoterapeuta, né? Vem fazendo um trabalho muito bonito, mas eu vou deixar ele se apresentar. Mas o tema de hoje é muito legal, eu gosto demais desse tema, eu venho conhecendo um pouco mais sobre o masculino e o feminino, né? A gente escuta muito falar do machismo, do feminismo, mas hoje nós vamos falar do masculino e do feminino. Todos nós temos dentro de nós os dois, o masculino e o feminino. Só que por conta de várias situações que a gente vem vivendo, o patriarcado que está aqui há muitos e muitos anos, hoje está existindo meio que uma briga de poder, né, entre o masculino e o feminino, e todos nós, homens e mulheres, estamos perdidos nos relacionamentos. Então é por conta disso que o Frederico foi meu convidado para vir falar desse assunto, e é o primeiro homem que participa, né, do Pertencer Mulher, desse evento que é dedicado ao apoio ao Agosto Lilás, que é o mês do combate à violência contra a mulher. A gente ia fazer pelo YouTube, né? Mas tivemos um probleminha com a conexão, então a gente vai fazer aqui mesmo pelo Instagram, tá bem? Então estou me arrumando aqui para receber o Frederico. E eu tenho certeza que a live vai ser muito, muito boa. Então convidem aí as pessoas que vocês querem que escutem. Essa live vai dar para entender muito o que está acontecendo nos relacionamentos, o papel, né, do homem e da mulher. Então, quem está aqui, quem já chegou, indica, chama as pessoas para participar, tuas amigas, teus amigos. Hoje é dia dos pais, né? Então eu gostaria de desejar um parabéns aí para os papais, para as mulheres que me seguem, né? Para os pais delas, para os pais dos seus filhos, né? O papel do pai é muito importante para a saúde emocional. O papel da mãe, o papel do pai. O pai tem um papel muito importante, né? Tanto para os relacionamentos, para as nossas relações com a vida, com o trabalho, né? Então hoje é um dia muito especial de abraçar e de honrar os nossos pais. Então o Frederico já está aqui, sejam todos bem-vindos e eu vou aqui chamar para que ele venha aqui com muita alegria poder receber ele nesse dia dos pais, né? Vou arrumar aqui, vamos lá. Olá! Oi, Seja boa noite, Elaine. bem-vindo! Obrigado. Eu gosto de Como fazer vai? uma live assim tão importante, eu gosto de fazer pelo YouTube, porque eu tenho um pouquinho de receio que às vezes o Instagram derruba, né? Mas se Deus quiser, não vai derrubar, e depois eu baixo ela e coloco lá no YouTube com todas as outras, tá bom? Isso, Seja vai dar bem-vindo, é tudo uma certo. alegria muito grande ter você aqui, tá? Eu gostaria que você se apresentasse primeiramente, né? É uma honra estar aqui, gratidão pelo convite, primeiro, né? Frederico Tertuliano, meu nome, para quem não me conhece. Eu sou formado em fisioterapia, mas segui pelo caminho da hipnose, pela constelação familiar, pela visão integral do Kim Wilber. Então eu trago um pouco dessa bagagem, dessa vivência aí como terapeuta. E eu tenho um projeto que eu comecei com o Paulo Porfírio, que é um amigo hipnoterapeuta também, que chama Lapidando Masculino, que é um trabalho para trabalha com liberdade emocional, né? Porque é disso que a gente fala, de relacionamentos voltado para o masculino, não para os homens em si, né? E eu acho que por isso que eu estou aqui também, né? Porque essa é a minha cura, esse é o meu processo, assim como para você também é falar desse assunto que você viveu e tem propriedade, né, Elaine? Sim, sim. A gente, quando a gente, além de ser terapeuta, né, a gente já viveu
a gente tem muito mais propriedade, tanto para acolher quanto para direcionar, né, o tratamento da pessoa e a ajuda que a gente vai oferecer, né? Se é a palavra tratamento, talvez nem entre direito aqui, né? É, eu sinto que a gente é um profissional da ajuda, né? Agora, o nome cada um vai usar uma forma de vender a terapia ou de vender algum produto, né? Porque a gente usa isso como uma forma, um mecanismo de retorno e de equilíbrio, né? Mas no fim das contas, não importa o nome, o que importa é a dinâmica que está por trás disso, e é disso que a gente está aqui para falar, né? Então, como terapeuta ou como um ajudador, né? Essa dinâmica de compensação, ou seja, pelo dinheiro, ou seja, pela gratidão, ou seja, com qualquer outro tipo de retorno e retorno mesmo, né? Porque eu acho que é disso que relação fala, né? De equilíbrio, é dar e receber. Então, Sim. e como terapeuta a gente E vive isso muito a fundo, né? eu acho que aí entre as três ordens, né? Porque esse Uhum. pertencimento que quando a gente está trabalhando no meio dos nossos, né? Que nem no meu caso, por exemplo, eu busquei tanto um pertencimento, hoje eu entendo, né? E agora, quando eu estou com as minhas clientes, eu assim me sinto tão pertencente desse trabalho, sabe? Tão viva, né? Porque eu acho que sentir o pertencimento é sentir a vida mesmo, fluindo. A vida fluindo, Uhum. né? Passei tanto tempo querendo me colocando para pertencer em lugares, né? Me esforçando para pertencer, né? Buscando sempre um pertencimento. E agora eu vejo assim o quanto eu me sinto viva nesse trabalho que eu faço. A questão do Uhum. equilíbrio também, né, desse dar e receber, né, quando a gente ajuda de uma forma leve, sabendo que a escolha, a decisão é sempre da pessoa, né? Principalmente no caso do meu trabalho, né? Porque as mulheres que me procuram são mulheres ou que estão vivendo uma relação abusiva ou que não conseguem se recuperar de relações abusivas, né? E você Uhum. sabe, como terapeuta, que para a gente se recuperar, para a gente se restaurar, ressignificar, antes a gente tem que passar pelo processo da autorresponsabilidade, né? E que para Uhum. muito é muito doloroso, porque a gente tem que olhar mesmo para a realidade profunda daquilo que a gente não quis olhar por muito tempo, que estava guardado dentro do tapete, Uhum. embaixo do tapete, que a gente foi acumulando poeira e sujeira, né? E aí Uhum. é dolorido, e muitas vezes eu fujo, né? Eu me escondo e eu não sigo, né? Eu espero, fico mais um pouco, volto um pouquinho para trás até chegar o momento de eu me encorajar para seguir. Por isso que até eu sempre digo, né? Dar um basta nos abusos com coragem e sem culpa. Porque eu sei que para conseguir dar um basta em algumas coisas que você não está mais te satisfazendo, precisa de muita coragem, e a culpa ela vai vir muito forte a partir do julgamento de si mesmo, principalmente, né? E É, do que a sociedade oferece. eu concordo com você. Acho que tem muito a ver com o que a gente vai trazer aqui hoje. E assim, quando você fala disso, Elaine, tem uma palavra que tem mexido muito assim com a minha imaginação, que tem super a ver com isso que você está falando, que é validação, né? Eu falo muito sobre isso, porque pertencimento é validação, né? Porque, assim, se eu não tenho um reconhecimento que eu sou pertencente a esse grupo, eu não pertenço. Percebe? Porque assim, eu posso acreditar que eu pertenço, mas se eu não tenho reconhecimento, eu não entro para esse clã, eu não sou aceito, eu não sou reconhecido, eu não pertenço realmente. Então, esse pertencimento ele fala muito desse reconhecimento, desse aval, né? Dessa validação. E a Sim. validação, ela tem a ver com todo o processo de desenvolvimento que a gente vive, principalmente na infância. Porque toda ruptura que a gente tem do nosso centro cognitivo e nosso centro emocional tem a ver com validação. Porque
Porque quando a gente é rejeitado pelo pai, pelo menos quando a gente tem um olhar torto que seja, a gente cria essa ruptura porque a gente não sabe lidar com aquilo. Então a gente entende, a gente sente às vezes, mas não entende. A gente dissocia essas duas coisas, né? Então, eu sinto que tem muito a ver com isso. E quando você fala de pertencimento, que tem a ver com exclusão, né? Me parece que todas as outras ordens sistêmicas falam da mesma coisa. Porque as outras duas ordens, que é o equilíbrio e a hierarquia, elas também falam de exclusão, são formas de exclusão, né? Quando a gente exclui essa retribuição ou exclui esse retorno, a gente gera desequilíbrio, né? E quando a gente ocupa um papel que não é nosso, a gente está excluindo o papel do outro, então também é exclusão. Então eu vejo que essa validação ela é o pilar, sabe, disso tudo. E na dinâmica masculina e feminina de casal também é o pilar de muita coisa. Sim, e aí quando você estava falando, eu estava pensando, né? Uma mulher que vive uma relação abusiva, o Frederico, o que pesa demais para ela é quando ela é julgada, né? Inclusive nas campanhas, tudo, né? Se fala muito que ela precisa de acolhimento, não de julgamento. Mas quando a gente está trabalhando nas sessões, né? Quando a gente vai ver as posturas, né? E vai falar da criança, do ego e tal, vai levá-las a raciocinar, elas sentem muito, né? E o julgamento é uma forma também de se sentir excluída, não é? O julgamento faz a gente se sentir excluído. Mas o julgamento, ele em primeira instância é uma exclusão, que é a exclusão da realidade. Porque o nosso julgamento é assim, quando a gente vai passar a nossa percepção, o que a gente capta da realidade através dos sentidos, a gente passa por um filtro. Pelos filtros, né? A gente fala o filtro do que eu aprendi, do que eu experimentei, do que eu tive na barriga da minha mãe, minhas experiências na infância. O outro filtro é o filtro social, do grupo coletivo mesmo, e o terceiro filtro é o familiar. Eu passo por esses filtros e eu valido essas experiências a partir do que eu já conheço. Agora, quando é uma experiência que é difícil de lidar, e eu não sei lidar, eu não aprendi, eu não consigo, eu dissocio isso. Como que eu dissocio para lidar com essa realidade? Ou eu distorço a realidade, né, que é uma alternativa, ou ao invés de eu distorcer, eu posso generalizar a história, né, ou eu posso só negar aquela informação. Então, generalização, a negação e a distorção. São as três formas que a gente tem para lidar com isso. E o julgamento está nesse lugar. Porque quando eu olho para a realidade e aquilo me incomoda, eu não consigo lidar, eu falo, isso é errado. Essa forma da pessoa ser e se comportar está errado. Isso não é real, ela pode ser assim, ela pode se comportar assim, é a escolha dela. Mas isso não passa no meu crivo. Então o julgamento está muito nesse lugar dessa distorção da realidade. Porque quando eu olho para o outro e eu não tenho uma imagem construída do que eu gostaria que ele fosse, aí eu consigo lidar com a realidade e tomar alguma atitude. Então, nessa primeira instância, o julgamento está aí. Num segundo ponto, eu vejo que, por mais que ele exista, o que é necessário para lidar com ele é uma equipe de apoio. É um centro de suporte. E às vezes isso é a família, isso é um grupo de mulheres, isso às vezes é um ambiente de trabalho ou um terapeuta. Enfim. E aí vem o sentimento de pertencimento. Sim. Sim, mas com uma ressalva, na minha perspectiva, porque assim, às vezes, o pertencimento, quando uma cliente sua vem falar com você, às vezes a gente tem o ledo engano de que o pertencimento tem a ver com aceitação. Porque assim, eu fui julgada lá atrás e fui excluída, fui rejeitada, não fui aceita. Quando eu chego na terapia, eu estou buscando essa aprovação, esse reconhecimento. O terapeuta, ele pode acolher, mas não quer dizer que ele vai concordar ou que ele vai concordar com a sua visão de mundo. Ele pode trazer uma outra perspectiva. Exato. E a pessoa ela pode se sentir rejeitada ainda assim. Então, por isso que o lugar do terapeuta é um lugar delicado, que a gente tem que ter o cuidado de colher,
mas tratar o outro como adulto também. Exato. É nessa fase da terapia que elas começam a dizer sobre o julgamento. Só que dentro da terapia para relacionamento abusivo, eu tenho uma metodologia que nós vamos lidar mais com essa, né, diretamente, depois de uma maturidade. Então, eu faço pelo menos umas 5 sessões antes, né, trabalhando pai e mãe, trabalhando as relações no geral, desde a infância, relação de afeto, relação de apego, relação padrão comportamental. Aí depois, quando a gente já está com um vínculo bem estabelecido, aí eu chego aí. Mesmo assim, elas são bem impactadas, né? Com dificuldade de aceitar a sua responsabilidade. É fruto de um aprendizado social, de uma estrutura social, de uma estrutura cultural, filosófica, de ensino. É a sociedade onde a gente vive. A sociedade cria crianças. Exato. Aquela foto daqueles adultos de chupeta, a realidade é essa. É a realidade. Porque maturidade é assumir responsabilidade, né? E às vezes ter que lidar com a culpa mesmo. Exato. Porque a culpa não é algo ruim. A gente tem que desmistificar isso, que a gente associa dor a coisa ruim, culpa a coisa ruim. E não é isso. Né? Pode ser diferente. Às vezes a gente precisa lidar com a culpa. Né? Às vezes, por exemplo, uma mãe que escolhe se separar de um marido porque sofreu abuso, ela vai ter que lidar com a culpa, às vezes, de privar aquela criança do contato tão próximo com o pai. Ou às vezes ela se culpa por ela se sentir responsável por fazer aquela ruptura, porque existe uma pressão social que diz que tem que ficar casada, e ela se sente culpada por ela escolher sair daquele casamento, e a religião vem em cima disso, pressionando. Crenças, né? Então, essa culpa, ela é sadia. Porque se ela não aceita lidar com essa culpa e viver essa culpa, é perigoso ela morrer. Então essa culpa não é ruim. Essa culpa, ela tem que lidar com isso de forma madura, porque é a forma dela preservar a vida nesse momento também. Quando ela usa de forma madura, aí ela vai para a autorresponsabilidade. Isso. Aí ela sai do movimento da dor, que a culpa traz, né? E vai para o movimento da autorresponsabilidade e da ação, né? E não mais da reação. Que quando você está na dor, você só está na reação, não é? Uhum. Quando você está na dor, você está na reação. Né? Frederico, sabe o que eu queria te perguntar? Essa questão do masculino e feminino nas relações, né? Uhum. Eu venho vendo muito, assim, que os casais, as relações em si, elas estão sofrendo demais, né? E eu vejo ao meu... Não sou feminista, nada, mas claro que a gente não pode negar o tanto de evolução e importância que o feminismo trouxe para a mulher, né? E para toda a questão do patriarcado. Mas também vejo que as pessoas acabaram não sabendo mais se colocar nas relações, né? E a questão do feminino e masculino, que todos nós temos os dois, né? Gente. E tá se perdendo. E o que eu vejo, assim, são ideologias, né? Brigas de poder dentro das relações, né? Algumas... mesmo diante do feminismo, muitos pensamentos machistas ainda vêm por conta da nossa educação patriarcal, né? Que vem das próprias mulheres, né? E aí, o que você me fala disso? Eu vejo isso como... Porque assim, o masculino e o feminino, isso é um arquétipo. Não é que isso é a causa, mas primeiro é um mau entendimento disso e uma forma de usar isso de forma desqualificada. Porque assim, numa relação, inclusive numa relação heterogâmica ou monogâmica ou numa relação homoafetiva, tem alguém que representa uma polaridade um pouco mais masculina e alguém uma polaridade mais feminina, porque isso é uma tendência de complementação. Antes da gente falar disso, a gente tem que entender assim, que
a gente evolui a partir da diferença, da dualidade. Então a gente precisa polarizar para poder conseguir reconhecer o outro. Então quando a gente olha, por exemplo, para um governo que vive uma postura às vezes extremista, a gente olha para aquilo, a gente chega nesse extremo para a gente começar a reconhecer isso na gente também. A gente está numa relação extrema para a gente poder perceber qual o oposto extremo que eu estou. Então, se tem alguém numa violência excessiva, eu estou numa introspecção, eu estou num esvaziamento, eu estou numa negação profunda também. Quando a gente fala de masculino e feminino, a gente pode começar a entender assim, que eu tenho uma energia masculina que é yang, que é para fora, que é ir para o mundo, que é a força de trabalho, que é a expansão, que é a razão, que é a fecundação, né? E essa energia, quando ela é exagerada, ela deixa de ser a força e ela vira o poder. Ela deixa de ser uma força criativa que soma e passa a ser um controle, um imperialismo, uma ditadura. Essa é uma energia exacerbada do masculino. E quando isso vai no extremo, é claro que a outra polaridade também vai no outro extremo. A mulher, o feminino, na verdade, ela tem a função e o arquétipo que é introspecção, interiorização, nutrição, acolhimento, proteção, estrutura, cuidado. E quando ela vai para o extremo, ela vai para a fusão. Porque a energia feminina, ela é energia relacional. Então ela é energia que envolve, que considera o outro. A energia masculina, ela é fricativa, ela vai. A energia feminina, ela envolve. Ela é mais de perceber o outro. Agora, se ela entra nessa energia, ela vai para o extremo, ela vai para a fusão. E quando ela se funde com o parceiro, ou quando ela se negligencia, e essa é uma palavra também muito importante, porque a gente fala muito de violência, né? Mas a negligência, eu acho que talvez ela seja até pior do que a violência. Porque ela é silenciosa. Na Entende? verdade, na verdade, Frederico, existe uma negligência também. Porque a partir do momento, o que a gente escuta muito nas propagandas aí contra a violência doméstica? Silêncio, né? O silêncio mata. O silêncio da mulher, que seja por medo, que seja pelo que for, é uma negligência. Né? É, sim, uma ausência de ação, entendeu? Que você sabe, né? Que a gente sabe que aí por trás disso não é o medo, esse medo. É o medo, mas não é só isso que faz com que ela fique nessa posição aí de negligenciar a sua segurança, a segurança dos seus filhos, né? Porque a gente negligencia até a segurança dos nossos filhos. Não dá para ser raso nesse assunto, né? Não dá para ser raso. Então, assim, eu entendo o que você fala, porque no fundo, na base, na estrutura, o que existe é aprendizado. E o aprendizado é assim, eu me relaciono com a pessoa que ela exagera na energia, na polaridade masculina, e aí eu entro nessa relação, o que eu vou fazer? Eu vou exagerar na polaridade feminina. Eu vou exagerar na distorção dela, né? Que é a fusão. E o homem ele vai exagerar, que é no excesso do poder, né? Agora, isso é para eu poder aprender com essa energia masculina o que eu preciso desenvolver em mim. E esse masculino aprender o que ele precisa desenvolver nele. Então, é uma comunicação. Porque imagina assim, quando uma mulher está com você e ela consegue reconhecer e tomar essa força dessa polaridade, dela se colocar, dela ser firme, dela ser justa, dela ser coerente, ela rompe a relação. Ou ela consegue criar uma comunicação que funcione ali dentro. Exatamente. Ela vai dar esse basta se a relação ela for realmente uma relação que o outro não oferecer a ela o que ela necessita, ela vai romper.
E se não, se ele realmente for uma pessoa que está passando por um momento de transição, por uma educação, uma parentalidade aí, que desenvolveu aquele perfil, né? Ela Uhum, vai conseguir realmente que ele responda. Não é que ele vai mudar, né? A gente também tem que uhum, falar muito, tomar cuidado com isso, porque o que elas fazem? A gente, né, nós, né? Porque eu estou incluída aí. O que a gente faz? A gente acredita que a gente vai mudar o outro. Não. É a partir da sua ação, ele vai responder, né, a sua ação. E tem muito a ver, assim, de ficar no seu lugar, né? Então, de um certo equilíbrio e de você ser apenas o que você tá ali para ser, a mulher da pessoa. E não ocupar o papel de mãe, de terapeuta, de sei lá mais quantas outras funções que a gente ocupa. É ocupar o lugar de mulher com equilíbrio, entendendo o dar e o receber. Eu sempre falo assim, um passo para frente e um para trás. Um passo para frente e um para trás, porque se você só vai dando passo para frente, você atropela o seu companheiro e não dá oportunidade para ele de responder ao que você, né, proporcionou ali na uhum, relação, né? uhum. Isso vem muito como assim, eu vou até a metade do caminho e te espero aqui. É isso que Exato. quer dizer, né? Eu É. não vou até ele, nem espero ele vir até mim, eu vou até a metade e ele faz a outra metade do caminho. É isso aí mesmo. Porque senão quando a gente invade essa responsabilidade do outro, e olha só, a gente está falando de autorresponsabilidade. Até o meio do caminho é minha responsabilidade. E para ele, o meio do caminho também é responsabilidade dele. Quando eu ultrapasso esse meio do caminho e quero fazer por ele, por exemplo, quando uma mãe quer assumir o papel de fazer a comunicação do pai com o filho, e ela assume esse lugar de comunicar, que também não é dela, ela priva ele de ter essa autorresponsabilidade e de ter que sofrer, de certa forma, com essa dificuldade de lidar e ter que aprender e dar os passos dele. Porque senão ela entra nesse papel e fica fazendo isso a vida toda, e ele não faz porque ele não sabe fazer e não aprendeu. Sim, Então, e tá um a nós serviço do fazemos, outro. e nós que sofremos a violência doméstica, a gente faz muito isso. Porque esse homem, ele tá nesse masculino exagerado, né? Então, ele tem dificuldade de lidar com a questão da afetividade aí com o seu filho, com a sensibilidade de um pai, né? E a gente, sofrendo a violência, a gente fica com medo que ele faça igual com o filho. Então, a gente começa a criar um personagem. Olha, quantas vezes eu já atendi cliente que vem e a questão com o filho, e a frase que tá lá é assim: eu não confio no parceiro. Exato. Eu não confio que você vai ser um bom pai para ele. Porque se eu não confio em você, que você é um bom marido, eu não confio também que você é um bom pai. E é totalmente diferente uma coisa da outra. Ele pode não ser um bom marido, mas ele é pai e ponto. Ele tem as dificuldades dele, às vezes é violento, enfim. Às vezes, porque isso faz parte da nossa natureza, né? A raiva, né? A irritação. Agora, quando a gente não consegue lidar com isso e canalizar isso num sentido positivo, aí vira violência. Porque E invade esse aí, espaço do outro. e aí a gente vai para o divórcio, né? E aí a gente fica cobrando que aquela pessoa se torne o pai incrível, né? Que eu acreditei e criei, né? Porque nunca foi, né? Nunca, não é que ele nunca foi, ele nunca teve para oferecer e pode até ser que a gente também não tenha deixado, né? Então, só que aí aconteceu o divórcio, acontece a ruptura da relação, e aí o personagem criado desmorona e ele vai então começar a ser o pai que ele dá conta de ser, né? E que ele nunca teve a oportunidade sequer de aprender a ser, né? E aí já às vezes Olha, o filho já tá até adulto. é isso. Às vezes, Elaine, a gente tem que aceitar fazer um papel de vilão também. E tá tudo certo. Sabe por quê? Assim, eu não sou psicanalista, mas eu estudo psicanálise e tenho amigos muito queridos e eu admiro muito a psicanálise. Então, assim, quando a gente olha para essa construção
dessa ruptura, né, do complexo de Édipo, ou, na verdade, da personalidade narcisista que surge ali naquele momento de ruptura, da criança ser tirada da mãe, dela começar a criar a identidade dela, perceber o ego dela, né? Essa ruptura, quem faz, na maior parte das vezes, é o pai. E a criança, ela culpa esse pai de certa forma, né? E ela rejeita ele porque ele está tirando da mãe. E o homem, o papel masculino, tem que entender e aceitar esse papel. E falar, tudo bem. Eu lembro até hoje que meu pai, quando eu fiz 18 anos, ele falou, você vai estudar lá em Belo Horizonte. E eu não queria por nada, eu namorava com a menina, tinha 5 anos. Ele me encantou e falou, você vai e acabou. Não vou nem discutir. E fui. Foi uma experiência terrível, terrível. Mas eu aprendi muito e hoje eu reconheço que ele precisava fazer esse movimento. E foi por amor que ele fez. Porque ele queria o meu crescimento. E eu precisava daquilo. E eu reconheço isso hoje. Então ele aceitou o papel de vilão porque eu culpei ele como vilão minha vida toda. Pra hoje eu falar, cara, agora eu tô aqui pra rever isso e dizer que eu te agradeço. Você precisou ser o vilão e que bom que você aceitou esse papel. Sabe? Eu venho fazendo a mesma avaliação comigo, né? Com relação ao meu pai também, né? E também, até na relação da minha separação com o pai dos meus filhos, né? Quando acontece alguma coisa, na hora eu já penso, olha o movimento de amor, olha o movimento de colocar ele para acordar e falar assim, não, agora é hora de eu assumir a responsabilidade, né? Chega de ficar olhando para a dor da minha mãe, chega de ficar colocando o meu pai aí, querendo mudar o meu pai, salvar o meu pai, agora é hora de eu assumir a minha vida, né? Ó, é um percurso, né, Elane? Claro que nós não vamos ser simplistas aqui, é um percurso. Mas assim, o que a gente precisa é essa atitude madura. Porque a gente não pode mudar o passado. O que foi. Eu tô aqui porque eu também fui fruto de violência. Né? Meu pai não era agressivo e ele não batia, não espancava, não era isso. Já tomei uma escorreada, uma surra de cinto, já tomei dele, claro. Uns puxão de orelha, né? Mas às vezes era uma violência muito mais emocional. Enfim, tinha um contexto meu. Né? Mas eu olhar para isso e a grande ruptura que eu fiz desse vitimismo e de ir pra vida e é falar, eu sou fruto disso mesmo. Aprendi, mas eu não quero mais isso. Porque quando a gente olha para essa masculinidade adoecida e para as relações que vêm com a violência masculina, esses homens, eles agem assim porque eles aprenderam isso. Eles foram violentados. E eles fazem isso porque eles não sabem fazer de outra forma. Eu tô falando isso não é pra passar a mão na cabeça. Então, eu sempre tenho responsabilidade de falar, de lembrar do público que a gente que tá aqui assistindo a gente. Assim, ó, eles realmente, né, esses homens, eles são assim, porque eles também passaram por uma história, uma dor. Até assisti um filme hoje que me fez muito refletir isso. Todos somos iguais, não sei se você já assistiu. Me fez muito refletir sobre isso, a dor de cada um tem sua história. Só que nós, mulheres, temos que olhar com maturidade para isso e entender que é da conta deles, né? Que não somos nós que estamos no papel de salvadoras, né? E falar isso, eu preciso sempre repetir, eu gosto de repetir, Frederico, porque é o que eu digo, ficar no abuso é uma zona de conforto, né? Ficar ali naquela situação tem uma utilidade, a gente sabe disso, né? Lógico que é difícil para nós, quando nós estamos na dor, olhar dessa forma, mas existe. E se a gente não esclarece, elas vão ouvir a frase assim, eles têm uma criança ferida, elas vão lá comprar o curso de não sei quantos mil para o marido assistir e curar a criança dele. É esse movimento que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente, né, fala, porque eu sei que é isso que elas vão fazer. Claro que cada uma tem o seu processo, né? Mas eu, trabalhando com isso, tenho que ter a responsabilidade de sempre orientar, né? Que é realmente isso. Eles têm uma ferida, o narcisista teve uma situação lá na infância, uma ruptura, tudo isso. Mas nós temos que estar no papel de mulheres.
eu sinto, Elaine, assim, na pele, que esse movimento não feminista, mas um movimento das mulheres começarem a olhar e equilibrar isso. Eu falo porque, assim, é estatístico, né? Eu atendo 85% de mulheres, se bobear quase 90%. Entende? Os homens, é muito mais difícil deles fazerem terapia. E o caminho deles é outro. O homem, geralmente, ele não quer terapia. Ele quer usar um outro caminho. E tá tudo certo. Porque eles têm na cabeça dele que o lugar de acolhimento para eles, às vezes, é ameaçador. Entende? Então, às vezes, é uma crença muito profunda. Como assim? Eu não entendi. Me Mas explica isso. Como assim um lugar de acolhimento é ameaçador? é porque, assim, para o homem se abrir, a abertura é difícil. O envolvimento. Porque, assim, por que o homem vai para a violência? Ele vai para a violência porque ele está em busca de uma segurança psicológica. Então, no fundo, se ele vai para a violência é porque ele se sente ameaçado. Entende? Então, sempre que ele está ameaçado, ele vai reagir agressivamente. O que ele tem de ferramenta ali para poder se defender? Né? É a força física. Às vezes a força intelectual, né? Às vezes o uso do recurso financeiro para poder controlar e manipular, porque é o que ele tem para poder manter essa segurança para ele. Inclusive no livro do Gaslight, o efeito Gaslight, não sei se você conhece esse livro. A pesquisadora ela diz mesmo que o Gaslight ele vem crescendo muito depois do feminismo, porque esse homem perdendo o espaço dele, né, o lugar que ele era acostumado, ele não sabendo como lidar com isso, ele vai para a submissão emocional. E entenda assim, coletivamente, se a gente falar numa visão sistêmica, tá tudo certo. Porque o processo que acontece é assim, a gente vem com uma sociedade matriarcal, ela se dilui, vira uma sociedade patriarcal e a gente está num momento de transformação e mudança de novo. Para a gente poder viver nesses papéis de dualidade e aprender e desenvolver com isso. Então, nesse momento, eu estou falando assim, num tempo, né, 5.000 anos, 4.000 anos, né, esse processo de transição de uma sociedade patriarcal para matriarcal, mas esse homem que se sente inseguro, ele está se sentindo violentado, entende? Porque ele não sabe lidar emocionalmente com aquilo, ele não tem estrutura emocional, porque quando fala que ele tem que acessar a emoção, ou aquela dor, porque ele foi violentado lá atrás, aquilo é uma ameaça. E ele bloqueia esse centro emocional e vem todo para o centro do intelecto. E a raiva, ela está onde? A violência está aqui. É aquela historinha do barco. O menino entra no barco, vai meditar. O barco sai andando pelo lago. De repente o menino está meditando, um outro barco bate nele. Ele abre os olhos gritando: "Ah, como assim que você bateu em mim?" Quando ele percebe o outro barco está vazio. Ele se soltou do cais e por acaso bateu nele. A raiva estava dentro dele. Então essa reação está dentro, não está fora, não é o outro. Não é o outro que é a raiz dessa violência. É dentro de todo mundo. Então, esse lugar de insegurança, esse lugar de instabilidade que o homem sente, é ameaçador também, porque ele não quer entrar em contato com essa emoção, que é dolorosa. Então ele vem pra cá já e julga. Tá errado isso, e reage. Porque, ao mesmo tempo, também, para ele é difícil fazer esse aprendizado de desenvolver o aspecto emocional. Porque a mulher faz isso por ele. Muitas vezes. Não vou generalizar. Entende? Então, é como se a gente, socialmente, fosse assim. E religiosamente. Você faz o papel do que é função do homem e eu faço o papel da função do que é da mulher. Mas eu não posso aprender o que é o papel do homem e a mulher não pode aprender. Enfim, não é para aprender uma coisa com o outro, não é para desenvolver todos os aspectos que a gente tem. Eu não vou ser mais homem porque eu sei lidar com as emoções, nem você vai ser mais mulher porque você sabe lidar com essa energia expansiva. Né? Então, entende que é um aprendizado? Sim, é um aprendizado. Mas que vem sendo mal interpretado. Por conta desse que você disse. Aí você tem a ver.
nós estamos num momento de transição, né? Seria assim, né? É aquele momento que vai dar uma para poder encaixar de novo. Polariza para poder equilibrar. De uma forma nova. Uhum. Sim. E aí, assim, porque a mulher ocupou esse lugar subalterno em relação ao homem durante muito tempo. E ela quer uma posição igualitária. Por isso que quando fala de feminismo, eu entendo o feminismo numa linguagem positivista, mas essa palavra, às vezes, ela é muito distorcida. E ela fica no lugar do machismo. Exato. Então, o cuidado... Entra na ideologia de extremos, né? Como se estivéssemos numa cabo de guerra. Cabo de guerra, né? Que dá um aí puxando para um lado. Eu também vejo muito isso trabalhando com relacionamentos, né? Uhum. Então, coisas assim. Por exemplo, coisas simples, né? Assim que eu verifico. Às vezes, uma coisa do dia a dia, bem simples. Então, a mulher, ela tem um trabalho que ela entra mais tarde, né, no trabalho, e o homem acorda muito cedo, né? Então, aí dentro do relacionamento, um diálogo para poder um auxiliar o outro, né? Dentro da questão financeira, dentro das questões, quem vai fazer alimentação, vai pagar, não vai pagar, né? Uma negociação. E aí essa negociação não existe. Não existe aquela mulher que vai fazer o alimento para o homem para que ele leve, também não existe mais aquela mulher. Só que também não existe uma negociação. Existe-se o quê? Não é da minha obrigação, se vira. Uhum. Né? Tanto um quanto o outro. Né? E aí aquela mulher que não vai auxiliar o marido naquela situação, então, vai exigir dele, porque vamos lá, que nessa hora eu tô do lado dos homens, tá? Vai exigir dele, se tiver um lado, que ele chegue do trabalho e auxilie na louça, com os filhos, com a casa, né? Eu venho atendendo alguns casais que acontecem isso, aí eu falo, mas espera aí, né? Vamos lá, cadê as negociações, cadê os diálogos, né? Não, mas ele que tem obrigação, a minha obrigação não é minha. Então eu vejo muito essa frase, sabe? E vindo principalmente das mulheres. Eu vejo assim que a grande questão, né, é a comunicação, né, Elaine? Sempre é a comunicação. Porque relacionamento só existe se tiver uma coisa: comunicação. Porque a comunicação, ela acontece não é na instância da palavra. É na instância do olhar, da emoção, de uma atitude, da intenção. É amplo essa comunicação. E a comunicação, ela está no lugar de trazer à tona para o outro se dar conta. Porque não tem como eu falar do outro que é um julgamento. Tudo que eu falar sobre o outro é um julgamento. Porque eu não sei como o outro se sente. Eu não sei como é a autopercepção dele. Então, quando eu falo de mim, falo, olha, desse jeito para mim não tá legal, não tá funcionando, vamos tentar fazer diferente, né? Ou, poxa, eu tô precisando de ajuda nesse momento, né? Porque às vezes a tônica da pressão que cada um vive é diferente. Às vezes o homem que vem desse mercado de trabalho se sente pressionado por conta dos recursos financeiros, do trabalho, da pressão, né? E a mulher, às vezes, ela está sobrecarregada também com as funções dela, com o trabalho, com dinâmica com filhos, mas se não tem comunicação, como que a gente chega num senso? Né? Se não tem comunicação, como pode ter equilíbrio? Né? Então, e essa é a dor de todo mundo, porque só existe comunicação quando eu estou aberto para falar o que eu sinto. Agora, se eu acho que eu vou ser julgado, eu não falo o que eu sinto. Se eu tenho medo de falar o que eu sinto, eu também não falo. Então, tá aí. O nó, o emaranhamento. O homem não fala porque tem medo de falar de emoção, a mulher não fala porque tem medo de ser rejeitada, excluída. Geralmente é essa a dinâmica. E aí não comunica. Não comunica. Não. Negociação é uma coisa assim que não se vai falar em relacionamento, né? Negociação. Né? E dentro do relacionamento você precisa negociar muitas coisas.
né? Total. E entra tudo, inclusive o financeiro. Claro. Claro. Uma família é uma empresa. É uma Né? Você tem empresa, contas a pagar, exatamente. contas a receber, né? Tem funções ali. Quem que cuida de cada setor da empresa? É uma empresa. Também. Né? Tem E um essa cunho questão afetivo. assim, isso é a questão assim, eu cuido dos meus filhos do jeito que eu quero, né? Uhum. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, né? Frases assim que eu vejo que realmente acabam saindo, né? Depois as pessoas dizem É, assim, mas eu não consigo manter um relacionamento. Mas você não tá querendo um relacionamento, né? Você é. tá Olha querendo que ficar legal isso. sozinho, né? Eu cuido dos meus filhos do jeito que eu quero. Mas então, É que a gente confunde dependência com interdependência. A gente confunde com liberdade com libertinagem. Porque a liberdade, ela está na interdependência. Porque todo mundo depende de alguém de alguma forma. A gente depende do pai e da mãe para nascer. A gente vai depender sempre. Então a interdependência é: eu não sou dependente da pessoa, mas a gente é dependente um do outro de alguma forma, com tudo. Você depende do profissional para fazer um serviço na sua casa, de quem vai lá na lavoura cultivar para você poder ter o alimento na sua mesa. Como que você é totalmente livre? Eu dependo de todo mundo. Mas é uma interdependência. Então, quando a gente migra esse entendimento, e aí eu falo, são meus filhos minhas regras? Não, são nossos filhos nossas regras. É a nossa casa, nossas decisões. E eu não excluo o outro, a gente tem que ter essa comunicação. Porque se nós criamos junto, veio de nós dois, assim como a família, como o casal. Então, peraí, não é meu. Né? A gente às vezes tem esse senso de liberdade num lugar equivocado. na verdade, a É gente uma que está liberdade nós em infantil. relação, nós que vivemos abuso e a violência doméstica, a gente vive assim, dessa forma. É o meu filho. É o meu filho. E aí, mais um problema. Quando eu saio de uma relação com filhos e entro numa outra relação que os filhos não são da pessoa. E aí o equilíbrio de hierarquia aí dentro dessa relação, né? Que aí tá o casal, que não são os pais, né? Os filhos têm filhos, podem ter filhos em comum, mas também tem ali filhos que não são desse relacionamento. Aí o casal não consegue equilibrar a hierarquia deles para os filhos, porque muitas vezes, principalmente a mulher, tá? Ela acaba levando isso de é meu filho e você não tem nada a ver com isso. Uhum. E aí acaba que acontecendo que esse filho acaba ocupando o lugar do marido, né? Uhum. Desequilibrando toda a relação, tirando aí a questão de equilíbrio. Uhum. É uma desordem sistêmica. Isso Porque essa mulher, ela tá envolvida ela tá envolvida numa dor, numa revolta, numa raiva, né? Que ela ainda não se curou. às vezes é uma Entende? forma de se vingar. Né? Entende? Depende de cada caso, né? Eu entendo. E quem paga o pato, né, é a criança. Sim. Né? Porque até a Porque ela é questão inocente, ela não sabe. dos limites dentro das relações é tudo prejudicado aí. Você falou a palavra, né? É limite. Porque o tema dessa live aqui, né? Que é o masculino e feminino, qual é o papel de cada um, né? Até onde vai o papel de cada um? É assim, o papel vai, sabe até onde? Até onde a gente acordou. O meu papel vai até o seu limite, o seu vai até o meu limite. Só que se a gente não define os limites, a gente acaba invadindo o papel do outro e aí não funciona. Então, não é um papel pré-estabelecido. Porque tem relação poligâmica que funciona? Tem. Tem relação, às vezes, que cada um mora na sua casa e funciona? Tem. Tem relação de uma pessoa de 60 anos com uma de 30, de 25? Tem. Mas se os papéis estão bem definidos e a comunicação existe. O limite Exatamente. ali. Porque quando esse limite ele é invadido, a gente sente isso como violência. Porque violência é invasão do limite. Porque se... Aí imagina assim, retomando aquele assunto, né?
quando a mulher, ou quando a energia feminina, ela vai para um extremo e faz a fusão, ela perde totalmente a condição de limite. Ela se funde com o outro. Ela para de, ou ele para de fazer escolha do que quer, da minha vontade, do que eu decido, até onde que vai. E ela aceita que esse limite do outro faça por ela. E ele só põe os limites. Porque ela fundiu. Ela perde total a noção de limite. Onde que é ela, onde que é o outro. Então, uma relação sadia, esse feminino tem que retomar essa noção de limite e falar, até aqui funciona. Até aqui você vem, até aqui você não invada meu espaço. Até aqui eu aceito. Até aqui é legal, é confortável para mim e é sadio. E o homem, da mesma forma, é ele entender que essa invasão de limite, ela tem que ser trabalhada com essa capacidade de empatia, de sentir até onde que ele pode ir. E isso não está no campo racional, está no campo de uma sensação. Eu sei que você sabe disso porque às vezes vem um conflito ali de casal, você fala, sentam aqui na frente do outro, olha no olho. Aí fica assim, né? Aí daqui a pouco olha no olho, os dois desaba. Sabe por que desaba? Porque cria uma coisa que chama intimidade. Você acessa a intimidade do outro. E a gente perde o contato com essa intimidade na relação de violência. Exatamente. Parece duas crianças, né? São, né? Porque você não percebe, não vê o outro. Eu não vejo o outro. Porque é doloroso. Às vezes está tão cansado daquela luta, daquela briga, que eu não consigo ver o outro, não tem intimidade. Como que tem uma relação ali? Você pode ter o compromisso, ok. Você pode até ter paixão, mas às vezes não tem. E não tem essa intimidade, que são os 3 pilares para uma relação. Sim. A intimidade é essencial. Porque se não tiver intimidade entre o casal, como é que faz? Como que você tem intimidade com violência? É possível? Não. Não tem como. Se é uma intimidade com violência, não é totalmente intimidade, mas aí é uma violação, que é um estupro. Então, mas assim, na verdade essa palavra intimidade, eu posso dizer que eu não sabia o que era, não. Se você me perguntasse isso 5 anos atrás, eu ia dizer pra você que eu tinha intimidade. Que é sexual, nesse aspecto, né? Nessa conotação. Sim. Mas não é nesse aspecto que a gente está falando aqui. Mas hoje eu vejo que nem isso eu tinha. Mas eu acreditava que tinha. Entendeu? Porque sexo pode acontecer sem intimidade também, ué. É algo mecânico. Sim. Algo mental. É o prazer. Mas só vai ser agradável mesmo se tiver uma conexão. Isso, se tiver intimidade. A intimidade é... Eu percebo a intimidade com uma palavra, que é assim, eu te vejo. Isso. Essa é exatamente essa palavra, mas é o que eu estou dizendo para você. Eu ia dizer que eu tinha. Tanto é que essa questão sexual é uma questão que a gente conversa muito. Porque elas têm como o melhor sexo delas o sexo com a pessoa violenta e abusiva. E para elas desconstruir isso, leva tempo. E às vezes, olha só, às vezes a gente bate com questões religiosas que elas saem do casamento e ficam anos sem ter uma relação sexual com outra pessoa por conta das suas crenças. E aí mais difícil porque elas ficam com uma ideia que talvez não mas elas ainda alimentam, porque há anos elas não têm relação de intimidade com outra pessoa. E você sabe que existem algumas experiências sensoriais que a gente só substitui com outras. Como que é isso na hipnoterapia? Me explica. Então, tem muito a ver com a PNL, né? Também. É a programação neurolinguística. Mas quando você faz isso em hipnose, que geralmente o estado que se usa da PNL, geralmente mais efetivo, mais eficaz, é porque, imagina assim, tudo que a gente vive, tudo que a gente experimenta é um circuito neurológico. É um circuito
de neurônios ali. É um aprendizado que está feito. E quando eu, por exemplo, alguém reage violentamente ali, eu ativo esse circuito. Aí eu começo a ficar ofegante, respirando, aumenta a taquicardia, né? E então esse é um circuito neurológico. Então, para a gente poder transformar isso, a gente precisa, às vezes, criar um novo circuito. E, às vezes, dessensibilizar esse circuito. Por exemplo, quando a gente dá uma topada, o que a gente faz? A gente esfrega. A gente esfrega por quê? Porque eu hiperestimulo outros circuitos. A hipnoterapia, às vezes, ela tem esse papel. Ela hiperestimula outros circuitos para poder dessensibilizar outros. Mas isso, às vezes, é igual um remédio. É uma forma de eu conseguir lidar com a realidade, porque o que eu preciso é internalizar e mudar minha postura diante disso. Eu não consigo mudar a postura porque o meu aprendizado neurológico, porque esse circuito está estruturado. Eu não consigo mudar o padrão, eu repito o padrão. Então, às vezes, o que a gente precisa fazer é dar um respiro, dar uma folga. Eu tomo um remédio, às vezes, para lidar com a depressão, para eu conseguir ir lá na causa dela e resolver. Para eu poder conseguir lidar com os sintomas. Sim, entendi. É mais ou menos é assim que eu vejo. Sim, entendi. Mas, assim, de acordo com o meu raciocínio, tá coerente, né? Porque, além disso que eu disse, acontece uma outra coisa também, Frederico. Elas passam, às vezes, porque o abuso, ele tem um ciclo, né, de lua de mel aí e tal, né, que vai trazendo todas essas confusões mentais aí, distorções. E, às vezes, essa intimidade que a gente acredita que esse sexo que a gente acredita que é maravilhoso, ele só aconteceu lá no começo do relacionamento. E aí a pessoa passou depois mais 20 anos... Só aconteceu na cabeça da pessoa. Exato. Tá? Não foi no começo, foi na cabeça. É a construção de uma imagem distorcida. Lembra lá? Distorção, exclusão e generalização? É isso. Exato. É exatamente assim. Elas passam a vida inteira, né, acreditando naquela sensação. Né? E aí, mesmo que essa sensação não exista ou que nunca existiu, né? E aí, para que elas sigam a vida, né? É a mesma coisa a pessoa que sofre abuso sexual. Uhum. É o que a gente vive. Toda crença é isso, né, Elaine? Toda crença está nesse enredo, porque a crença é assim. Nenhum homem presta, ó, generalização. Todo homem é violento, generalização, né? Então isso é um viés e é uma generalização ou a negação. Às vezes uma pessoa vem, uma amiga, uma confidente, e você fala, amiga, abre o olho, você não está vendo? A pessoa ela distorce e ela vê às vezes, fala, não, mas ele é uma pessoa muito boa. Às vezes é um traste, às vezes, entende? Às vezes é um assassino, às vezes é uma pessoa totalmente com a mente totalmente desestruturada. Mas a pessoa olha para aquilo e fala, não, aquilo ali é uma maravilha. Olha para o Fusca e fala, não, é meu Porsche. Né? É a distorção. Por quê? Essa distorção é para lidar às vezes com a realidade. Porque assim, eu não consigo lidar com algumas coisas, ou eu não consigo lidar com autorresponsabilidade. Eu preciso de ter um suporte, um apoio. Eu tenho medo de perder esse apoio e não encontrar outro. Não sei, cada caso é um caso, mas tem uma distorção às vezes, né? E às vezes é a negação. Que alguém fala, é um traste essa pessoa. Aí ela fala, não é um traste, é um santo. É a negação. Até ela começar a lidar com aquilo e falar, peraí, mas não, realmente ele pode ser um traste. Eu estou usando assim um termo que não é muito legal, mas só para a gente poder perceber, né? Que a gente às vezes está nesses papéis. Aí sabe o que eu uso? Eu uso a palavra raposo, né? Elas já até sabem já que raposo são todos esses nomes aí que as pessoas colocam, né? Trastes, embustes, sei lá mais o que, tanto que as pessoas falam, né? Então eu uso a palavra raposo. Porque às vezes eu ficava muito desconfortável. Eu fico ainda, sabe?
alguns termos assim, né, que eu venho estudando faz 2 anos, né? Então, assim, eu falo que eu estou engatinhando ainda, né? Então, tem alguns termos que eu utilizo que às vezes, dentro do meu processo, eu começo a questionar aquele termo, né? Então, eu não Aham, gosto muito de usar termos que julgam, né? Embora não aham. tenham, lidar com a relação abusiva, às vezes a gente acaba entrando aí no julgamento, né? Mas, enfim, É. eu tento tomar o máximo de cuidado e aí eu acabei usando esse termo de raposo, que é um termo que eu me sinto mais confortável, né? De Uhum. dizer, né? Então eu brinco assim, será que é Romeu ou Raposo, né? Será que é Romeu? Aí eu, né, a gente vai fazendo essa Pois é, e brincadeira. será que pode ser algum desses? Entende? Porque olha só onde está a distorção. A distorção é assim: é o Príncipe Encantado ou é o Sérgio Malandro? Exato. Não é nenhum dos dois. É o fulano de tal. Entende? Ou eu Uhum. falo é um traste, é o Sérgio Malandro, ou eu falo é o príncipe. Não é nenhum dos dois. A realidade é isso daqui, é o meio termo. Tem um pouco disso e um pouco daquilo. Exatamente. É verdade. Você sabe que eu escrevi, esses dias eu postei um vídeo falando isso, né? Será que a gente entra numa relação, a gente cria uma expectativa e as pessoas, né? Eu trabalho com relação abusiva, então quando as pessoas sabem, as minhas amigas, assim, sabem que eu estou namorando alguém e tal, elas falam pra mim, mas você não tem medo que é raposo, né? E aí eu sempre digo isso, né? Que não é que a gente não tem medo, mas a gente tem que se permitir viver, porque é bem isso que você disse, não tem que vai ser uma coisa só. Vai existir um misto aí, né? E aprender É. isso fica difícil muitas vezes, Ô né? Elaine, e vai ser raposo ou vai ser príncipe até a gente conseguir construir uma imagem de realidade. Porque Exato. enquanto a gente está perambulando na distorção, vai ser raposo ou príncipe. Aí de A Ellie tá tanto eu falando ver ali, ó. raposo e príncipe, eu vou ver alguém que é de verdade, né? Olha a Elida falando ali, ó. É o príncipe ou o cavalo do príncipe? É isso aí. E é isso, né? Que as relações. Agora você disse tudo, né? Vai ser a pessoa real quando eu entender que não é nem príncipe, nem raposo e nem príncipe, né? É um ser Uhum. humano, vamos dizer assim, um ser humano, né? E é aquilo que você viu também, que você consegue ver. Então, olha só, como é que eu consigo comunicar se eu olho para aquilo e falo é um traste, ou se eu olho e falo é um príncipe? Como que pode existir comunicação ali? Porque eu não reconheço o outro e não tem intimidade porque eu não vejo o outro. Eu vejo o que eu estou criando. Então não tem comunicação nesse lugar. Quando eu olho para o outro e falo assim, deixa eu entender aqui, como é que você se sente? Como que é isso para você? Né? Fica mais fácil a gente fica mais próximo da realidade. Sim. E a gente se relaciona, é assim, e não é nem um nem o outro, mas às vezes é os dois também. É raposo e é príncipe. Porque a gente vive tudo isso. A gente vive tudo isso e é tudo. Sim. Agora, quando a gente tem esse cunho, às vezes, distorsivo dessa cultura que a gente traz, que é o certo e errado, o bem e o mal, bonito e feio, aí a gente fica construindo um castelo no céu. E aí quando desmorona, é um tempo para reconstruir. É isso mesmo, construindo um castelo no céu. É o que a gente acaba fazendo nos relacionamentos, né? Quero Trazendo tanto esse essa. castelo que eu vou fazer qualquer coisa. Até aceitar o que eu não posso aceitar. Porque eu quero que dê certo. Porque eu quero. Né? Papai e mamãe ficaram casados 50 anos. Eu tenho que ficar casado 50 anos também. Era lindo aquele casal. Eles saíram no tapa, na porrada, mas estavam juntos até no final. Como se fosse bonito. Entende? Por quê? Eu posso escolher diferente. Eles sustentaram uma relação que não era sadia durante anos e anos. Funcionou para eles, ok. Tudo bem. Mas eu não preciso escolher e fazer igual.
Sim, exatamente. São as crenças, né? Que a gente tem que seguir aquele modelo, são os padrões também que a gente vai adquirindo durante a vida. Então eu vejo assim que esse masculino e esse feminino, principalmente nessa relação abusiva, é entender que a gente é tão abusador quanto vítima. Nossa, o tempo todo. A primeira vez que eu ouvi isso... Não, olha, a primeira vez que eu fiz terapia com uma psicóloga que era especializada em violência doméstica foi impactante para mim. Ela olhou para mim, eu contei toda a história, ela olhou para mim e falou assim: sai dessa cadeira de vítima e vai viver. Aquele dia eu fui para casa me sentindo péssimo, né? Porque eu achei que ela ia me pegar no colo quando eu chegasse lá. E aí quando ela disse isso, meu Deus. Mas aquela frase eu não esqueci, eu acredito que é aquela frase que me impulsionou, né, para buscar a minha ressignificação e a minha existência hoje. Vamos colocar uma ressalva aqui, assim, que isso que eu falo, isso que a gente está falando aqui, é com muito cuidado e muito tato. Porque tem relação que realmente ela é violenta, que são pessoas violentas mesmo, agressivas, e isso acontece. Ok? Mas que a gente pode escolher também. Às vezes é difícil, porque a gente não sabe sair disso. Porque a grande questão é que a gente não aprendeu como lidar com isso. Mas, ó, eu assim, não vou dizer, citar o que foi que aconteceu comigo, tá? Eu conto para as mulheres, mas eu conto num ambiente mais fechado. As coisas mais sérias, tá? Também porque eu também não posso. Mas, assim, a violência, ela existe mesmo, entendeu? Independente, ela existe. Mas, mesmo assim, ainda é de nossa responsabilidade decidir sair. Inclusive responsabilidade de assumir uma possível consequência. Porque aquele homem que eu escolhi, eu trouxe ele para minha vida. Eu trouxe ele para minha vida. Ele foi trazido para minha vida mediante as minhas escolhas e as minhas atitudes. Então, mesmo geralmente que inconscientes, eu um narcisista, mesmo que eu um sociopata, mesmo que eu fui seduzida, ainda assim, né? Ainda assim, eu fui levada a algo maior, a algo mais profundo que estava dentro de mim. Claro que as escolhas, a gente sabe que as escolhas, elas também são conduzidas por padrões, por lealdades, um monte de coisa que a gente vai estudando. Mas ainda assim fazem parte de mim, não é? E não dá pra gente poder vulgarizar a vida, né? Porque a vida é algo tão grande e ela traz isso, é porque tem um aprendizado ali, né? E tem algo que você falou aí que eu acho legal de só comentar, que é assim, que a violência ela vai acontecer em todas as relações, em algum nível e em alguma intensidade. Às vezes ela é sutil, ela é leve, sabe? Mas ela sempre vai existir porque quando a gente fala do outro, a comunicação, ela em alguma instância ela vai acontecer dessa forma. E se não for dentro de casa, vai ser fora de casa. Porque isso pode vir como uma prova, mas também pode vir como um desenvolvimento. Sim. E olha que importante. Isso é importantíssimo você dizer. Muito. Porque muitas vezes eu recebo mulheres acreditando que vivem uma relação abusiva. E não. Entendeu? Porque existem, sim, situações de violência, situações de abusos ali, mas que não necessariamente está trazendo aí uma distorção de saúde mental, um problema. É pontual, né? É isso? Porque a gente sabe que um relacionamento abusivo, classificado mesmo como abusivo, ele traz consequências cruéis para a sanidade mental da mulher.
Agora, dentro dos relacionamentos podem existir situações pontuais de violência e que não é uma relação abusiva, como você disse, né? Às vezes o fato de discordar já é a maneira que existe a discordância pode ser de uma forma violenta, né? Ou verbalmente, né? Às vezes pode até ter agressão física. Eu digo assim, que eu reconheço que o papel que as mulheres fazem nesse processo é um papel muito desafiador. Porque geralmente elas estão no lugar da vítima e os homens no lugar do agressor. Eu reconheço que é muito difícil. Porque você sustentar, às vezes, essa ruptura, e sustentar é você correr um risco muito grande. Né? Porque você se colocar é um risco muito grande. Porque isso pode vir também do outro lado, pode vir do homem que reconhece, que se sensibiliza, que percebe também a falha dele, mas geralmente vem da mulher numa postura de se colocar, e aí às vezes isso alimenta mais violência. E o não se colocar, às vezes, perpetua mais violência ainda. Sim, porque a omissão faz isso repetir. Que foi o que a gente falou Enfim. um pouco antes, né? No começo. Que é a questão do posicionamento, né? Se ela consegue entender esse feminino, né? Esse papel do feminino, o limite dela, aquilo que, né, que a gente falou do equilíbrio, que você disse que eu vou até o meio do caminho, né? E não atropelo aí o meu companheiro, né? Eu posso trazer uma resposta melhor. No fim das contas, né, Elaine, só tem uma coisa que cura a relação. Só uma. E você sabe o que é? Chama autoconhecimento. Porque o autoconhecimento leva à autorresponsabilidade. E é assim que cura qualquer relação, qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer doença. Sim. E autoconhecimento é postura, né? Sim. E eu li uma coisa agora à tarde que dizia assim: quando você não sabe, você é uma pessoa que não consegue colocar limites nas suas relações, provavelmente você é uma pessoa que também não você não consegue dizer não nas suas relações, pois você também deve ser uma pessoa que não sabe receber não. E é exatamente assim, né? A gente não coloca esse limite, só que a gente também não aprende a colocar limites também e nem aceita limites. Né? Então aí são os dois lados. E aí vem essa questão do julgamento, né? Porque se você não tem autoconhecimento, para você entender que você não sabe dar limites e nem aceitar limites, você se perde, né? Você acaba se perdendo. Aí você deixa de ser indivíduo. Porque você não tem limite. Você perde a noção de onde começa você e onde termina. Aí o outro invade o limite. Esse é o maior aprendizado da violência. É a pessoa que recebe, que é violentada, ela entender qual que é o limite dela. Ela aprender a lidar e colocar esse limite também. Isso não tira a responsabilidade do agressor, que também não sabe perceber qual que é o limite do outro. Mas como a gente está falando no contexto do feminino, é do feminino reconhecer e saber qual que é o limite dela e que ela tem que impor. Porque às vezes a gente distorce isso lá em casa, lá no começo, lá na origem. Porque a gente aprendeu isso. A gente não foi ensinado onde que é o nosso limite. Às vezes, assim, às vezes a criança ela vai pegar uma bolacha no armário e ela joga uma bolacha no chão e tudo bem. A mãe vai lá, pega a bolacha e joga no lixo. Fala, não, peraí, ó, o limite é aqui, ó. Não, eu limpo a casa, você precisa aprender que o lugar de lixo é no lixo. Vamos lá, é onde começa o limite. Esse é um exemplo chulo, mas a gente aprende isso em casa. É quando a gente ensina para a criança qual é o limite dela. Quando ela limpa as suas próprias sujeiras, né? Quando ela cuida das suas próprias falhas, né? E entende que cada coisa tem o seu lugar, né?
Cara, papel esse é mesmo. o maior aprendizado meu, o Elaine. Eu até fiz um post hoje da minha filha lá, porque assim, o que eu tenho aprendido com ela é isso, é esse limite. Porque o que eu construí de imagem dela é o que eu queria. E quando eu quero que ela seja o que eu desejo que ela seja, eu estou invadindo o limite dela. E eu não reconheço quem que ela é. Eu invado o limite dela. E quando eu olho para ela e aceito a fragilidade dela, a forma sensível dela ser, e às vezes é difícil para mim porque o meu papel é de fazer o papel de pai, que é jogar para a vida, mas eu tenho que entender qual que é o limite dela. Eu vou jogar ela para a vida tendo um limite que ela pode também, porque eu amo ela. Então eu tenho que aprender esse limite, até onde que eu posso levar ela, sabe? Meu papel não é o papel de mãe, de ficar de mimimi, de acolher o tempo todo, não é isso. Eu acolho quando eu preciso, claro, mas esse limite de aprender qual que é o limite dela, sabe? Eu tenho aprendido isso muito com ela. Sim. Eu acho que esse é um grande aprendizado da paternidade pro homem. Na verdade eu venho aprendendo isso agora. Meus filhos têm um tem 22, um tem 27, né? Somos Mas dois, então, aprendendo. Eu venho aprendendo a olhar para eles, né? Agora, né? Com 44 anos eu venho aprendendo isso, né? De tirar Seja as o minhas que você expectativas, né? Não que eu quis algo, mas eu, né, tinha muita expectativa, criava uma expectativa, organizava a minha vida, pensava assim, eu fiz tudo para eles. Ó, não tem muito a ver, não, mas olha só, minha filha é assim, é pisciana, tem muito de peixe. Tem coisa com pé, né? Que peixes rege pé, né? O signo. E aí, quer trocar de meia o tempo todo, isso me deixava louco. Trocar de meia 5 vezes por dia, e aquela demora, aquele tempo dela, e aquilo me incomodava. E eu queria colocar o meu limite nela. Tem que ser o meu tempo, o meu ritmo, a minha forma de fazer. E agora quando eu tô aprendendo a aceitar o ritmo dela, o tempo dela, vai, troca de meia, vai, vou comprar mais 10 meias, você gosta de meia? Tá bom. É uma coisa simples, uma besteira. Entende? Qual que é o problema? É importante para ela. Então, aprender esse limite e aceitar isso, sabe? A nossa relação se aproximou, porque eu consegui criar intimidade. Sim. A intimidade está aí em reconhecer o outro como é e aceitar o outro como é. Isso que é intimidade. Eu te vejo. Seja você. Não tem aquelas fases que as crianças... quantos anos tem sua filha? Tem 4. Não sei se ela já chegou aí. Se ela não chegou, ela vai chegar. Que usa a fantasia do personagem que mais gosta, usa o tempo inteiro. Em torno de 4, 5 anos começa isso daí. Já tá aí. Eu lembro que eu brigava tanto, né? Hoje eu penso, pra quê? Né? Era tão importante pra ele vestido de Homem-Aranha em todos os lugares, não deixava nem lavar a roupinha, né? E pra quê, né? Deixa eles viverem o que eles acreditam naquele momento, né? Enfim. É a nossa rigidez, não é a dele, né? Exato. É porque a gente vive a relação pra gente, sabe? Isso é uma ilusão. Nossa, agora você falou tudo. A gente vive a relação pra gente. Eu tô com um fichário aqui. Todas as lives eu tô fazendo um monte de anotação. Isso. Depois você faz uma enxurrada de post aí pra gente. Porque são frases assim maravilhosas, né? Ontem, na hora que eu terminei a live com a Margarete, uma moça já me mandou uma frase que ela falou na live. Nossa, eu fiquei super contente, né? E é isso, são frases que vão saindo desse bate-papo assim, tão assim leve, né? Que a gente vai falando, né? Que vai impactando mesmo elas. Mas, Frederico, já deu mais de 1 hora já de conversa, né? Eu queria te agradecer, desejar, assim, parabéns pelo Dia dos Pais. Tem uma filha? Uma. Parabéns pelo Dia dos Pais. Um abraço também ao seu pai, né? Que sem ele não seria possível você estar aqui com a gente, falando, né? Eu também queria, nesse momento, também agradecer o meu pai, porque graças a ele também eu estou percorrendo esse caminho, né? E eu venho fazendo muitas coisas, assim, que o meu pai fez durante a vida, né? Por exemplo,
a transição de carreira, né? O meu pai, a conquista que ele tem hoje, que proporciona tanto conforto para a família, ele foi iniciar com mais de 40 anos, né? E eu também, depois dos 42, é que eu fui entrar nessa transição, sair da área da educação, vim para a área da terapia. Então a gente vai vendo tanto que a gente vai trazendo, né, dos nossos pais. Então eu E queria te repete. agradecer, eu queria te agradecer, né, por estar aqui. De alguma forma a gente entrou em Muito bom. ressonância, né? Não é à Aham, toa que a gente né, se conectou de alguma forma. Eu queria não te é não. agradecer. Muito Eu te obrigada. agradeço Agradecer a também. internet também por possibilitar tantas amizades aí no Brasil todo, né? E Oxe. até fora aí do país, como é maravilhoso isso, né? Uhum. É Tá uma bom? honra estar aqui, Elaine. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, é muito bonito ver. Eu fico assim, muito feliz de ver a força que esse trabalho seu tem trazido, sabe? E eu realmente assim, tenho muito carinho por você, porque eu te admiro muito pelo seu percurso, pela sua caminhada, Ah, tá bom? muito obrigada mesmo. Nós estamos aqui, né, lutando É, aí em prol das relações, na verdade, né? O isso. público maior é o feminino, mas eu falo que a É, gente luta pelas relações, pelo amor, né? isso. Pelo amor, não é? Obrigado a todo mundo que esteve aí, Alice, gratidão, Luana, todo mundo que entrou. Uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado, todo mundo. Um Obrigada, grande gente. beijo. Ah, eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram. Depois eu vou baixar e mandá-la para o YouTube. Então, quem não assistiu, quiser indicar, né, quiser mandar o link para mais pessoas, podem ficar à vontade. É uma live realmente que tem muito a acrescentar de aprendizado. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.